Olá, estamos aqui para mais um programa Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. O programa em que você, jovem pensador, é a estrela. E é sempre bom lembrar, jovem não é de idade, hein? Jovem é aquele que está sempre disposto a aprender, porque ele nunca sabe tudo, e sempre disposto a compartilhar conhecimento. E hoje a gente trouxe aqui para vocês uma jovem empresária que veio compartilhar conosco o seu conhecimento na sua área. E qual é a área dela? Ela vai nos contar. Ela veio de São Paulo, indicação do meu querido Leandro Sampaio. Um beijão para você. Tinha que ter vindo junto, não veio, mas dessa vez está perdoado. Da próxima vez não, hein? Um beijão, querido. E é a Rosângela Stefanelli que vai nos contar por que ela é uma jovem empresária de sucesso. Boa tarde, Rosângela. Olá, Rosilma, boa tarde, tudo bom? Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, né? Eu agradeço muito, né, pelo convite. Fiquei muito feliz, estou muito feliz de estar aqui e de compartilhar um pouquinho, né, do meu trabalho com você e com todo mundo. Como é que começou a história da Rosângela como design de interiores, e aí depois a gente vai dizer por que você enveredou aí para o lado dos bebês. Como é que começou? Então, Rosilma, na verdade tudo começou, eu fazia belas artes, design de produto, era uma parte mais técnica, né? E fazia faculdade, e nessa época eu engravidei. E aí eu tive que antecipar algumas coisas, né? Enfim, e no final das contas, eu sempre gostei muito de arte, sempre gostei muito de criar. Então, o que eu resolvi fazer? Eu mesma fazer o quarto da minha filha. E esse universo, assim, tem tantas possibilidades, né? Eu acabei deslumbrando nesse universo e fiz todo o quarto dela, mas assim, para mim, né? E com o tempo foi passando, eu fui fazendo para um amigo, para uma amiga, fui fazendo para a família. Todo mundo que chegava lá, achava bonito. Exatamente. A coisa foi acontecendo, eu fazia com tanta vontade, eu dava de presente até alguma coisa nesse sentido. E naquela época estava muito em alta a pintura especial em parede. Então tinha muita textura, muito trabalho artístico e o quarto de bebê tinha essas possibilidades de fazer muita coisa, né? E então, daí pra frente foi virando uma profissão. Acabou virando uma profissão, eu comecei a fazer um curso daqui, um curso dali, fui fazer curso de design de interiores para me aperfeiçoar na parte técnica, né? Saber fazer um projeto, porque eu era solicitada, não só para fazer a parte artística, né? Mas a pessoa pedia um projeto para um quarto, um armário, enfim. E aí eu comecei a me dedicar nessa área também. E aí o que aconteceu? Eu entrei muito para a área de reformas de interiores, projeto de interiores, de grandes obras de residência, vamos se dizer, né? Só que bebê nunca parei. Todo mundo meio que conhece meio pelo por então conta você do não bebê. trabalha só com bebês. Não trabalho só com bebê. Então eu trabalho com fui projetos ampliando, então. em geral, mas como começou lá, né, com a minha gravidez, que eu acabei fazendo tudo, você se inspirou? Me inspirei, eu nunca mais parei com o bebê. Eu só acrescentei a parte de interiores da parte de casa, enfim, né, de decoração em geral. Então, nesse tempo todo, a minha filha já está com 22 anos. Puxa vida! Então, isso tem 23 anos. Pensei que a sua filha era pequenininha. Não, a minha filha, então, assim, é um bom tempo aí que eu tô na área. Então, já fiz um pouco de tudo, né? Já decorei lojas do ramo, já dei cursos em feiras de tintas, por exemplo, técnicas de pintura. Enfim, então eu faço um pouco de cada, desde um projeto de interiores até a execução de uma pintura artística para um quarto de bebê. Né? Assessoria, mas assim, esse universo, né, da maternidade me encanta muito. Então, assim, eu vejo o que acontece no dia a dia, as mães me procuram querendo esse auxílio, né, para orientar, para fazer. Você materializa o sonho. Exatamente. Então, eu acho que facilita um pouco mais esse lado, porque é muita informação nesse tempo da gravidez. A mãe fica sabendo que está grávida, por onde eu começo? Ela tem que ter o cuidado com o bebê, né? Os cuidados médicos, pensar em mudar uma infinidade de coisas na vida dela, né? Porque muda, é um serzinho, mas que muda muito. Muda a vida dos pais, da família inteira. Tudo. Então, assim, às vezes, nesse dia a dia que as mulheres trabalham, têm uma profissão e que elas, às vezes, estão até no auge da carreira, engravida, elas acabam, às vezes, trabalhando muito até próximo do final da gravidez.
Então acontece muito de ter dúvidas, ansiedades e muita coisa para se resolver. Acontece muito, tá no final da gravidez, ih, minha filha, meu filho não tem cama, é isso? Exatamente, acontece. Então assim, acontece duas situações, né? A pessoa fica sabendo que está grávida, a mamãe fica sabendo que está grávida, ela começa a ver esse universo, entra na internet, milhares de informações que ela vai ter ali, né? Então ela vai se encantar das duas, uma, ou ela vai se antecipar e comprar coisas nessa euforia né, de achar tudo muito bonito. E pode comprar coisa errada, comprar demais. Exatamente. Ou ela vai deixando o quarto por último, se preocupa com o pré-natal, com as coisas e tal, e deixa essa parte para o final. E pode ser um risco, né? Porque ela pode ter problemas, estresse. Pode antecipar o parto. Exatamente. A gente nunca sabe se ela vai precisar de um repouso no final. Exato. Então, eu sempre dou um cronograminha ali para ela poder seguir e conseguir fazer com tranquilidade. E é o que eu falo, é um momento tão único, tão mágico, né? Que eu acho que vale a pena curtir cada etapa. Então, para não virar um estresse. Sem estresse. Sem exatamente uma coisa maçante. Então, tem que curtir cada etapa. Se ela dividir. Que seja mais prazer do que exatamente, exatamente. Poxa vida, eu acho que tem que ser registrado, tem que ser vivido. De repente, ela pode fazer um diário ali, com tudo. E, assim, curtir cada momento. E se ela, assim, numa situação dela não ter um profissional para ajudá-la, eu sempre aconselho, às vezes, ou a mãe, a sogra, a irmã, com certeza alguém vai adorar de estar ajudando nessa fase, entendeu? Ela divide... Passando experiência também, né? Exatamente, passando experiência. Sempre uma avó, uma mãe tem alguma experiência para passar. Exatamente, eu acho que isso é tão gostoso, né? Então ela dividindo, né, não sobrecarrega tanto, e uma opinião, às vezes alguma coisa, às vezes pode ajudar. Se for de um profissional, melhor, é claro, porque aí ele vai trabalhar assim de uma forma mais funcional, no que precisa, o que não precisa, para não sair muito fora e fazer o quartinho dos sonhos, né? Na verdade. E então, até com um profissional gabaritado, como é o seu caso, né? E tantos anos já na área, pode fazer mais rápido, sim, com bons materiais e mais economia também, exatamente, né? Porque às vezes a pessoa não sabe, pode gastar mais, às vezes não compra uma coisa tão boa. Exatamente. Não é? E aí tem os macetes, né? Porque é o que eu falo, né? Às vezes a pessoa não tem uma condição para fazer aquele quarto mais, mas dá para fazer bonito com menos. Dá para pensar em mil possibilidades. Eu já falo assim, que às vezes até herdando algum... Você faz orçamento personalizado, é isso? Personalizado. A pessoa chega para você, sim, olha, eu queria, sim, mas minha possibilidade financeira é tal, sim, e aí você adapta. Tudo dá para fazer. O que eu falo, é difícil o cliente chegar e desistir, né? Então, sempre eu dou alguma possibilidade. Tá, então vamos lá. Você pode comprar um armário, não pode comprar. Vamos restaurar o que tem, não vamos restaurar. Ótimo. De repente, não necessariamente precisa comprar tudo. Eu falo, dá uma olhada na sua casa. Quem sabe tem uma poltrona que você pode fazer uma tapeçaria e criar para o quarto, para usar para aquele período. Né? Um guarda-roupa faz uma adaptação, enfim, tem uma infinidade de coisas, pode até herdar de alguém um berço, mas assim, tudo dá para ser feito. Se dá para investir e fazer tudo, legal, melhor. Agora, se a pessoa não pode, ou às vezes, enfim, não gosta muito, né? Gosta de estar restaurando, de criar o novo, de pôr até a mão na massa para fazer, eu sempre aconselho, que eu acho isso muito legal, você ter alguma coisa sua ali que você fez para o bebê, né? E a restauração uma grande iniciativa, né? Sim. Porque hoje que a gente se preocupa muito com a sustentabilidade, sim, né? A gente rejeita muito a ideia de jogar alguma coisa fora. Sim. Né, de fabricar lixo. E às vezes não é, simplesmente você quer uma coisa nova. E dá para pegar, isso, né? Eu sempre gostei muito de coisas antigas e eu me lembro muito bem que uma vez eu fui numa loja de móveis usados, nunca esqueci. Eu comprei um criado mudo de estilo, ele era até de marfim, né? Aquela madeira branca, e tinha aquelas pernas e tudo, né? Por R$5. Olha só. R$5. Aí eu olhei aquilo... Imaginei, era uma mesinha, né? Um criado mudo. E eu usei, só que só tinha uma gaveta, com a perna assim, né? R$5. Olha só. Aí eu olhei aquilo ali, comprei, mandei laquear aquilo ali.
Comprei os dois. Olha um eu isso. mandei laquear de verde, Olha botei isso. na mesa lateral do meu filho, porque meu filho tinha um acolchoado verde combinando. Exatamente. E o outro mandei laquear de vinho e botei como mesa lateral do meu sofá na sala. Você vê. A Então, criatividade, aí você fala, puxa vida, eu fiz aquilo. Eu acho muito interessante, principalmente para o quarto do seu filho. E eu tive essa experiência, como eu falei, né? Então, na ocasião, eu engravidei, era mais nova. Então, quer dizer, eu aproveitei aquilo que eu tinha, pus a mão na massa, fiz e ficou muito legal, né? E a satisfação também, né? A satisfação. Então, assim, né? Eu acho que vale muito a pena. E, enfim, a pessoa pode ter alguém ali para dar um auxílio, para ajudar em alguma coisa, né? Que eu acho que é muito importante para não ter tanto desgaste, né? Rosângela, me diga uma coisa, a gente está falando de restauração. Quando você vai atender uma pessoa, existe hoje mais essa tendência a restaurar o que tem, ou a pessoa já vai direto querendo novo? Ou é um pouco de tudo? Existe um pouco de tudo, mas uma tendência mais para consumir, para comprar o novo. As pessoas não conseguem enxergar, né? Ainda tá o tesouro escondido no velho, né? Eu sempre dou a opção, né? E falo, Você sugere? Sugiro. Porque eu acho importante, às vezes a pessoa tem uma peça tão boa na casa dela. Porque você é artista, né? Você então, fez belas artes, você consegue ver a alma por trás, exatamente, né? Depois você fala, puxa vida, uma peça tão boa, como eu vou desfazer disso? Eu fico com dó, e às vezes a pessoa quer desfazer, eu falo, olha, não tem uma possibilidade de a gente mexer e criar alguma coisa? Você permite, né? É que ela não imagina, né? Exatamente. E aí, assim, é lógico, é o mais fácil, às vezes, fazer tudo novo, projetar, fazer tudo novo. Ok, eu adoro também fazer isso. Mas eu acho que alguma pecinha, alguma coisa é legal ter no meio. Ali. Eu acho que é legal agregar e aí faz essa mistura e tem um pouquinho da história ali, né? E o aconchego também, né? Exatamente. Porque quando você tem uma peça, por exemplo, eu tenho em casa uma peça que foi da minha avó, né? E eu olho para aquela peça e vejo minha avó. Então fica aquele link, né, com a tua história, exatamente, né? tem uma história ali. Então eu acho que, assim, eu sempre indico, falo, mas assim, aí tem um pouco de tudo, como eu falei, né? Tem um pouco de tudo e às vezes acontece do cliente me chamar só para fazer, já está com o quarto pronto, ele já elaborou, enfim, sozinho ou não, mas quer uma decoração, eu sonhei, eu quero, eu vi numa revista um desenho tal, ou uma flor tal, alguma coisa, você faz isso daqui? Eu vou e faço uma pintura especial na parede. E aí eu estudo aquilo ali, busco informações, faço os meus rabiscos e aí eu consigo elaborar a pintura na parede para a pessoa. Você começou nosso papo dizendo que você começou quando estava grávida da sua filha e que naquela época estava em moda a parede especiais. E hoje, o que está em moda? Não está mais em moda pintura especial? O que se chama de pinturas especiais? Pinturas especiais, na verdade, na época que estava bem alta, usava-se muito a pátina, satinê, o decapê, as texturas em geral, começou um boom na textura. Na época ainda, eu lembro que eu fazia textura. Mas isso na parede ou nos móveis? Na parede e em móveis, porque eu restaurei muito móveis, né, nesse tempo todo, não só para criança, mas porque assim, eu conhecia assim, pátina, tudo isso, decapê, né? Isso. E em móveis, parede não, aí parede visto. Seriam outras situações. Então, assim, eu criava, às vezes, até um efeito diferente de vamos supor, imitar uma pedra envelhecida, alguma coisa. Enfim, eu sempre tive a curiosidade e sempre fiz muito testes e fui Você consegue na tinta simular uma pedra? Sim, é isso? Simular uma pedra, uma parede envelhecida, um papel envelhecido, enfim, muito lindo. Porque às vezes a pedra mesmo, ela dá umidade e tal, né? Exatamente. E aí você passando a tinta, então você consegue dá aquela sensação de natureza sem a desvantagem. Sim, às vezes fazer uma folhagem, enfim. Aliás, é isso que eu ia te perguntar. Eu estou pesquisando sobre isso e nada como falar com uma expert, né? Nós estamos pesquisando, eu estou fazendo mestrado em Direito da Saúde na Universidade de Santa Cecília, aqui em Santos, e nós estamos fazendo um trabalho de pesquisa sobre poluição atmosférica, focado na mitigação, que são arborização, né, que é mais comum, mas também paredes verdes, muros verdes, né? Que legal. Tetos verdes. E aí, por conta disso, eu comecei a pesquisar e eu entrei em algumas empresas que fazem desse tipo de característica do imóvel um tópico de valorização, sabe? E é interessante, então eles mostram lá uma parede da sala
e aí eles fazem, explicam todas as características. Filtro de ar, então mitiga a poluição, absorve poeira, né? Funciona também como isolante térmico, isolante sonoro. Que legal. E eles já estão fazendo isso nos imóveis que estão sendo construídos e fazendo disso um ponto de valorização de imóvel. O que você acha disso? Interessante, mas isso funciona mais na construção de modo geral, né? Na construção em modo geral. E aí nessa parte... Nunca ninguém te pediu isso? Não, porque ainda assim, como eu mexo muito com interiores, é a parte mais de decoração e acabamento. Vamos supor, enfim, numa área, num jardim de inverno, mas você tem assim, nessa região, por exemplo, ela acaba ficando um ambiente um pouco mais frio, então depende do lugar que vai ser utilizado, né? Se é um hall, se é ter um pé direito bom, ter uma iluminação, eu acho que assim, aí eu aconselho mais para decoração em si, né? Agora, na parte da construção, como você falou, né, dos telhados verdes, aí eu desconheço um pouco pelo fato de ser mais parte de arquitetura, não é sua área, porque você é dentro. Exatamente, eu sou dentro. Arquitetura, engenharia, mas assim, sempre o verde é interessante, né? De modo geral. Desestressante, de modo né? Geral, porque você está longe da natureza, então você tendo um verde perto, né? Sim, traz o bem-estar, uma sensação gostosa e agradável. Porém, como eu falei, né? A gente tem que saber como dosar isso para também ter um aconchego se é dentro da casa, né? Porque você não pode também encher de verde na sua casa que você não tem uma sensação de aconchego. Exatamente. O verde traz frescor, né? Ele traz uma sensação gostosa. Não pode haver exagero, então, né, assim, Rosângela? tudo tem uma dose. Para dentro, para interiores, eu trabalho dessa forma. A gente sempre distribui um pouco os elementos, né? A mistura dos elementos é a madeira, é o vidro, é uma peça mais envelhecida, o verde é um quadro, é uma pintura. Então, assim, eu não faço tudo muito de uma coisa só. Porque senão pode, por exemplo, ficar muito frio, ficar muito depressivo, ou ficar muito irritadiço, por exemplo, se explorar muito os tons vermelhos, enfim. As cores influenciam muito, né, no comportamento das pessoas, inclusive nas crianças. Quando a gente trabalha o quarto de bebê, a gente tem que pensar muito nessa história da cor, porque hoje, voltando no bebê, né, os pais às vezes põem aquilo um pouco, a cara deles um pouco dentro do quarto, porque o bebê é um bebê, então eles vão realizar um sonho ali do visual mais do que eles gostam, o estilo de vida deles. Então, às vezes não é necessariamente o que o bebê precisa. Exatamente. Então acontece às vezes de pôr tons muito fortes, de pôr cores que às vezes entristecem ou que agitam. Isso eu acho que tem que ser bem pensado. Tem que ter o estilo da família, mas ao mesmo tempo tem que pensar que a cor influencia, né? Ela traz, enfim, o bom humor, o mau humor, a agitação, o aconchego. Então isso influencia. A mesma coisa a história das plantas. Sempre eu acho que é interessante ter o verde, pode ser dentro, pode ser fora. O dentro a gente toma um pouco mais de cuidado só para não exagerar, né? Rosângela, obrigada. Foi ótimo. Já está intimada a voltar mais vezes, porque você viu que tem muita coisa para falar. Muito. E você fique aí que a gente volta no segundo bloco com os nossos quadrinhos.
voltamos e agora você fica com Paola Oliveira da Soft Dreams e jogos eletrônicos educativos personalizados para você. Olá pessoal, a minha dica de hoje é um jogo em espanhol e sobre comida. Nele o aluno irá ver 2 pratos e terá que dizer na seta indicada qual é o alimento que está sendo referido. Muito legal, não é mesmo? Para as aulas de espanhol, e o aluno vai aprender brincando. No nosso site temos diversos jogos disponíveis, todos que vocês possam imaginar. E se você puder imaginar um que não tenha, nós fazemos especialmente para você. Entre no nosso site. Esse foi mais um Hora de Aprender e Brincar. Conversa com a psicóloga Mariângela Fortes Veiga. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar para vocês uma pesquisa recente que saiu essa semana sobre educação. E eu estava olhando lá que 74% dos alunos fazem a escola e estudam para passar numa universidade. Isso é pouco, não? Desses 74%, 86% não chegam na universidade porque tem que trabalhar, porque não conseguem pagar um curso universitário. Eu queria avisar vocês e pedir para vocês que estudar é muito mais do que passar um vestibular. Estudar é aprender, é ter conhecimento. E é o conhecimento que faz você abrir a sua mente e poder ter um caminhar pela vida com mais segurança. Não é só vestibular, vestibular é muito pouco. Atividade física e saúde é com o professor Rogério Cláudio. Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a dica é sobre a necessidade de fazermos o alongamento, o aquecimento corporal. Por que eu tenho insistido nisso? Porque através do alongamento, do aquecimento, nós vamos começar a evitar lesões no organismo de uma maneira em geral. Desde uma simples caminhada até um exercício um pouco mais intenso, sempre devemos fazer um aquecimento antes e depois da atividade, porque senão as lesões começam a surgir e essas lesões podem levar desde um descontrole de um grupamento muscular até comprometer toda a cadeia muscular do indivíduo. Isso poderá levar a lesões que, se não cuidadas devidamente, começam a ter alterações no organismo como um todo. Okay? Sempre lembrando, antes e depois da atividade, do exercício físico, bom alongar e desaquecer o organismo como um todo. Reflitam sobre isso. Direito em 1 minuto com Sabrina Duê. Olá, meu nome é Sabrina Doetes e hoje nós vamos falar de algumas mudanças nos planos de saúde. Quem faz uso de plano de saúde já pode ter tido seu direito violado e nem sabe. Vamos às dicas de hoje? Quanto ao cancelamento, as regras são diferentes para cada tipo de plano. Mas se a empresa não está cumprindo com o que foi acordado ou há falhas na prestação de serviço, não há multa para cancelar. O prazo para a consulta também mudou. Pediatria, ginecologia, obstetrícia, clínica médica e cirurgia geral são 7 dias. As demais especialidades são 14 dias e 3 dias para os exames laboratoriais. Quer saber mais? Mande as suas dúvidas e curta nossa página no Facebook. Até a próxima! Finalizamos com a palestrante Lúcia Helena Cordeiro, que sempre traz muita coisa para a gente refletir e, quem sabe, mudar um pouquinho a nossa postura é sempre bom. Olá! Mais uma vez com mais reflexões para que possibilitem transformações humanas, comportamentais e
planetárias. O nosso convidado de hoje, olha que coisa linda, são provérbios dos índios norte-americanos, esse especificamente dos Xenanduás, que trazem para nós sua grande sabedoria. Dizem eles que não basta falar sobre a paz, é preciso pensar, sentir, agir e viver em paz. Tive a honra não de estar com os índios norte-americanos, mas sim com os nossos índios remanescentes dos tupis-guaranis, por 11 dias, aprendendo essa sabedoria ancestral que a paz no planeta começa dentro de nós. Os índios traduzem de uma maneira lúdica, gostosa, sem perder essa sabedoria, que é preciso que tenhamos a paz interior para que ela comece a refletir como uma luz que começa a brilhar interiormente e transcende o nosso peito para onde nos apresentarmos. É preciso sim, como dizem eles, que comecemos a ter pensamentos de qualidade, pensamentos apaziguados, porque tudo começa no nosso veículo mental. Aquilo que eu penso, eu começo a colocar na minha prática diária. Então eu penso de uma maneira pacífica, traduzo isso em sentimentos, ações, comportamentos e atitudes pacíficas e como reflexo eu tenho ao meu redor pessoas mais, entre aspas, também apaziguadas. Quando me encontro, dizem, Lúcia, esse mundo todo é de paz? Eu digo, depende da vibração e de como você se coloca no mundo. Se eu chego numa reunião e eu estou em ambientes corporativos, estou em ambientes acadêmicos, se eu já chego batendo o salto do sapato, falando alto, não cumprimentando ninguém, ou seja, numa guerra interior, como que eu vou esperar ser recebida numa mesma frequência diferente? Não, vai ser essa mesma frequência de guerra. Quando eu chego de maneira diferenciada, mesmo aqueles que estão chateados, aborrecidos, irados, pensarão 2 vezes em retribuir um comportamento de quem chegou. Olá, tudo bem com você? Como foi a sua semana? Os comportamentos são espelhados. A neurociência vem explicando que nós temos neurônios espelhos. Se eu chego brigando com todo mundo, o outro espelha essa agressividade em mim e tende a me receber com a mesma agressividade. Agora, mesmo que ele esteja agressivo e eu chego com atitudes e comportamentos amorosos, generosos, ele tende, num primeiro momento, fica até meio desconcertado, mas ele tende a reproduzir essa mesma amorosidade. Existe uma técnica que eu gosto de ensinar nas palestras, que é deixe o outro esvaziar o seu balão. Às vezes ele está assim, num momento difícil, embora isso não justifique tais comportamentos, mas ele às vezes não sabe lidar com momentos difíceis. Ele está com um familiar ou ele mesmo desempregado, as contas atrasadas, filhos com a escola não podendo às vezes frequentar ou sob pressão. Ou seja, ele pode estar num momento difícil, mas quando você já tem um comportamento acolhedor, amoroso, os índios já nos ensinam. Se você pensa, se você sente, se você age de maneira amorosa, a tendência é que o outro também capte essa energia da paz e lide com você de uma maneira também amorosa e pacífica. A reflexão de hoje é essa: como nós estamos, qual é a qualidade dos nossos pensamentos e das nossas ações atuais? Deixo essa reflexão e convido a todos a colocar tudo isso em ação. Não basta saber, é preciso agir.
Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, convidando você para estar com a gente novamente sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que a gente põe tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. Até lá!